Boa noite, sejam bem-vindos para a live de hoje. Nós vamos falar com a querida Yara, ela vai falar sobre Tantra. Já já nós vamos começar. Tantra relacionamentos, deixa eu até colocar o assunto aqui. Tantra relacionamentos. Publicar, fixar. Michele, boa noite, seja bem-vindo. Rose, boa noite. Marielle, boa noite. Deca, boa noite. Vai entrando, nós já vamos começar a live sobre o Tantra, relacionamentos. Na semana passada, a live sobre o Theta Healing Relacionamentos trouxe a esse assunto, Tantra, relacionamentos. Vou esperar a Yara entrar para nós convidarmos já já. Então sejam bem-vindos. E eu gostaria também de falar que as inscrições para o curso do Theta Healing estão abertas. Então, se você gostaria de se conhecer melhor, entender, aí ela chegou. Tantra Relacionamentos. A Yara está entrando. Olá, boa noite, Yara, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Oi, noite. pessoal. Seja bem-vinda para essa live sobre o Tantra Relacionamentos. E eu gostaria que você começasse a live falando um pouquinho sobre você, sobre o que você trabalha, quais as terapias, se apresentasse para o pessoal. Tá bom. Bom, meu nome é Yara, tenho um Sannyas, que é um nome espiritual que é para mim. Eu trabalho com Tantra, com naturopatia, com bioenergética, com meditação, enfim, outras coisas, mas vou focar mais aqui, né? Então, o Tantra eu trabalho de uma forma assim, bem de integrar, assim, nesse lugar da gente perceber quem somos, né? O que cada um de nós é, por que que a gente está aqui, o que que as nossas experiências diárias, o que que as nossas relações podem nos auxiliar a aprender mais sobre a gente mesmo e a se desenvolver como pessoa e espiritualmente, assim. Então, eu trabalho nesse lugar de consciência, né? Expansão da consciência, principalmente através do corpo, das nossas sensações, dos sentimentos, das relações. Acho que é isso O que é Tantra? que é Tantra. O Tantra, ele é tanto uma filosofia quanto as próprias ferramentas dessa filosofia que nos auxiliam a ter mais consciência sobre a nossa vida. Então, através, por exemplo, de exercícios de respiração, de exercícios de meditação, de reflexões, a gente vai aprendendo mais sobre quem somos, e como utilizar da matéria como uma ponte para o nosso desenvolvimento. Então, o Tantra é essa filosofia, assim, da gente, onde a gente aceita tudo que existe, em vez de negar o corpo em função do espírito, ele integra e fala, não, isso existe, isso é sagrado, isso é importante, então vamos usar isso para esse caminho do autoconhecimento. O Tantra serve para só pessoa que tem namorado, que é casado, ou serve para individual? Eu, por exemplo, eu sozinho eu consigo fazer Tantra? Sim, o Tantra é essa filosofia. Dentro dela tem essas várias ferramentas. Então, tem meditações, exercícios que é para a gente fazer sozinho, e tem exercícios que é aconselhado que se faça junto com uma outra pessoa ou em grupo. Tem diversas coisas. Eu acho que uma é muito complementar à outra, assim. Porque tem coisas que a gente precisa ter consciência sobre a gente mesmo, para quando a gente tá em uma relação, saber que isso é seu e não do outro. Porque é muito comum que a gente fala, não, eu tô infeliz porque o meu companheiro não tá fazendo o que eu quero. Eu tô infeliz porque a minha namorada não entende, né? E quando esses exercícios com a gente mesmo, é pra gente ter consciência dos nossos processos, das nossas responsabilidades nisso. Mas aí tem quando a gente faz com o outro, isso também ajuda. Peraí, olha, tem coisas que só aparecem quando eu sou vista pelo outro. Tem coisas que só aparecem quando eu sou tocado pelo outro. Então são muito complementares, né? Entendi. É,
como surgiu o Tantra? Como você chegou até o Tantra? Como foi? Como que eu cheguei? Assim, eu lembro de quando eu comecei o curso. Eu tô tentando sentir assim Isso, se teve um lugar antes assim de me conectar, né? Eu tá. acho que antes de chegar no curso, tem um lugar assim que eu já ouvia uns sussurros assim, né? Que tanto era um lugar de uma relação à luz de velas, que o sexo não precisava ser algo mecânico, podia ser algo mais sensível. Eu tinha ouvido falar coisas assim, né? Então eu meio que flertava com essa filosofia. E aí, no lugar onde eu me formei em naturopatia, tinha uma formação em Tantra. Aí eu fiquei, nossa, uma formação em Tantra, mas como assim? Isso não tem a ver só com a forma ou como se prepara um ambiente para transar, sabe? Assim, eu achei muito interessante. E aí foi que eu comecei a fazer e descobri que era muito maior do que eu imaginava. Que isso das luzes de velas é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, sabe? Que é uma coisa super legal, mas ali é só um detalhe, assim, de algo muito maior que tá por trás. E o que está por trás? Então, o que tá por trás é tudo isso, né? Tudo isso que acho que nem sei se cabe aqui em palavras, assim. Mas, por exemplo, na minha experiência, coisas que eu aprendi com o Tantra, tanto em cursos quanto recebendo atendimento, fazendo workshop, dando e tal, eu percebi que tem coisas que tem inteligências, tem saberes que não estão na minha mente, que estão em outros lugares, assim. Claro, tá tudo conectado, mas assim, às vezes eu tento buscar uma resposta com a minha cabeça e não vem. E aí eu sinto, se eu sinto o meu coração, se eu sinto o meu útero, se eu sinto, sabe, as minhas pernas, vem respostas, vem sentimentos, sensações que são muito mais, não sei se são muito maiores, mas são muito diferentes, assim. Então, acho que o Tantra me ampliou um lugar, assim, de percepção sobre o mundo, sabe? Acho que tudo que a gente expande não tem como voltar atrás, né? Então, assim, um lugar de que nada é só bom ou só mal, por exemplo. O Tantra fala muito também de que todos nós temos vários aspectos. Então, assim, eu comecei a parar de ver um pouco o outro como bom ou mal e eu como boa ou má, que são muitas coisas, né? Aceitar mais a minha raiva, aceitar a minha sexualidade, aceitar meu poder, aceitar minha vulnerabilidade. Tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo com o Tantra. Você trabalha com Tantra, você sente ainda que as pessoas ainda têm tabu com isso? Ah, com certeza. Com certeza. Mas principalmente com essa relação à sexualidade, né? Mesmo que o Tantra não seja só sobre isso, ele também é, porque ele é sobre a verdade. A verdade é que nós também temos sexualidade. Você pode até escolher não transar com mais ninguém por resto da vida, mas você não deixa de ter energia sexual por conta disso. E você pode canalizar isso da forma que você quiser, não é nem melhor nem pior. Você continua tendo sexualidade pro resto da sua vida, né? Enquanto energia, enquanto pulsão de vida, isso continua existindo. Então o Tantra também olha para isso. E acho que é justamente um olhar que nos foi negado por séculos e séculos a fio, né? Então é uma coisa meio apavorante, assim, acho que por isso que as pessoas têm esse receio, né, de olhar para isso. Porque como assim isso que eu nunca olhei, de repente eu vou ter que abrir esse baú de Pandora, né? Tem uma pergunta aqui para dar um exemplo de Tantra com muita energia. Não Como assim entendi. seria? Um exemplo de Tantra com muita energia. Que tipo de exercício, eu acho que pode ser isso, que tipo de exercício que pode colocar muita energia no chakra sexual, deve ser. É, porque Tantra, vamos colocar que Tantra é a filosofia. Então, assim, o que que a pessoa quer saber um exercício para quem tem muita energia, é isso, por Isso, exemplo? isso, isso mesmo. Então, nas meditações, a gente aprende a canalizar essa energia, né? E a sustentar. Isso é uma questão muito importante. A energia em si, nenhuma energia ela é só boa ou só má. Então, vamos supor que a gente está falando de uma energia sexual. Então, por exemplo, a energia sexual ela não é nem boa nem má. Mas às vezes a pessoa sente que em determinado momento, vamos supor, por exemplo, agora na pandemia, tô tendo sei lá, tô ouvindo músicas que são excitantes, tô vendo filmes que são excitantes, e aí não tô conseguindo sair com pessoas, enfim, e vou ficando com essa energia acumulada.
Então, a questão é que a gente aprende como regular. Eu não sei se eu consigo explicar um exercício aqui, porque vai depender também de muito como a pessoa está sentindo. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, fica se masturbando o dia inteiro. Essa pode ser uma forma, um sintoma que ela tenha. Pode ter outra pessoa que começa a ficar tensa. Para tentar segurar essa energia, ela vai se tensionando. Pode ter uma outra pessoa que começa a ficar muito mental. Ah, então eu preciso ler, estudar, trabalhar, não, sabe assim, tentar focar. Então depende muito de como que está acontecendo esse lugar de muita energia, né? Para onde que está indo essa energia? Se ela não está podendo ser expressa, se a pessoa sente que é muito, isso é muito porque está presa em um lugar, porque não está podendo ser distribuído, né? E Um, exe- um, a relação sexual é uma das formas de descarregar essa energia, mas não só, né? Através, por exemplo, das meditações ativas, através de exercícios de respiração, enfim, tem outras coisas que vão fazendo a gente aprender a fazer essa autorregulação energética. por exemplo, a pessoa está muito excitada e não pode fazer sexo naquele momento. Que tipo, tem algum exercício assim que dá para aliviar aquela excitação, sem ser a parte sexual, sem fazer o sexo mesmo em si? Mas tem algum exercício que dá para distribuir essa energia para o corpo? Como que faz, sabe? Sim, então acho que num primeiro momento é importante que a pessoa tente identificar o que ela está sentindo. Esse é um primeiro momento. Então, por exemplo, você pode parar, respirar e se perguntar isso. O que eu estou sentindo? Por exemplo, a pessoa está sentindo excitação Aonde? Vamos pegando a coisa mais prática. O no, que é ór- essa no, excitação? no órgão sexual. Tá. Então a pessoa está sentindo que o órgão está tipo muito sensível, que ela está toda a energia, sangue, calor está indo para o órgão genital, né? Isso. Bom, então o exercício que ela pode fazer é tentando ir respirar e sentir o ar indo, passando por todo o tronco, indo até o órgão genital e voltando. Ficar um tempo visualizando que o ar vai conectando todo o caminho até o órgão genital e voltando. Para que isso? Porque aí a gente vai como se fosse abrindo um tubo interno que vai permitindo que essa energia vá circulando pelo corpo. Essa, assim, é o mais simples de todos, né? Mas legal. E também uma coisa que a pessoa pode fazer é se perguntar, assim, porque a pessoa pode estar sentindo essa excitação e não ser um incômodo, ela ficar excitada e tá curtindo, tá? Beleza, não tem nenhum problema com isso, não é isso. Mas a questão é de estar pensando no que a pessoa está sentindo que isso está trazendo um incômodo. Então, daí, de repente, a pessoa pode se perguntar, colocar a mão no genital, respirando, e se perguntar, por que isso está me incomodando? O que isso está querendo me dizer? Sabe, assim, antes da gente pensar em transformar, a gente pode entender o que aquilo está querendo nos dizer. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, pode estar com o peito fechado, pode estar com a respiração fechada, e aí essa excitação não tem caminho para ir para outros lugares, então ela fica ali parada, entende? Entendo. Às vezes a pessoa entende que a única forma de sentir prazer é através do contato sexual genital. Isso é um condicionamento, né? O prazer a gente pode sentir em tudo. Eu acordo e posso sentir o prazer de estar viva, de ver minhas plantas, de ver os gatos passando, de ver uma borboleta, de fazer bolha de sabão com meu filho. Enfim, tem várias formas de sentir prazer. Então, o que é que está fazendo com que essa pessoa sinta que essa energia tá presa em uma possibilidade que ela não tá conseguindo viver, sabe? Às vezes a gente fica muito preso no que não tá podendo, e isso também nos diz algo, sabe? Por que eu não tô conseguindo ver o que eu tô podendo? Entendi. Enfim, né? Daí talvez um lugar de uma terapia individualizada auxilie nesse processo, né? Assim, de ajudar a ver o que é isso que está acontecendo. Uhum. O Tantra só pode ser feito no quarto ou tem outros lugares que pode ser sentido, ser feito? Tipo na cozinha? Aonde que a pessoa pode usar o Tantra? Onde ela pode praticar essa filosofia? Isso. Na vida dela, acho, em todos os momentos. Sabe uma coisa assim que eu aprendi assim quando eu me tornei mãe?
A doula, quando eu estava grávida, né? A doula falou assim que para eu aprender a ter consciência sobre o meu assoalho pélvico, eu precisava estar atenta a todos os meus processos, assim, de fazer xixi, de fazer cocô. Então, assim, até esse momento se tornou um outro lugar, sabe? Eu senti o que estava acontecendo no meu corpo, que se isso alterava a minha respiração, que fazia, que acontecia que fizesse eu sentir dor, eu sentir prazer. Então, assim, todas mesmo, eu tô usando o exemplo do banheiro, que acho que é um dos momentos. Nossa, mas até no banheiro, em tudo que você faz, se você está presente, se você está atento, isso pode te trazer alguma informação sobre você, né? E para ficar atento a qualquer parte do nosso corpo, é através da meditação, né? Sim, desses exercícios de autoconsciência, né? A meditação, na verdade, a gente usa popularmente esse termo, mas a meditação, ela é algo que acontece, a gente não faz, né? Na verdade, o que a gente faz são concentrações, são exercícios, Mas, enfim, a gente chama popularmente de meditação, né? Que são essas atividades, esses exercícios que nos ajudam a voltar pra gente. E o tântrico ou tântrica, através da massagem também pode ser feita, né? Sim, existe a massagem tântrica. Na verdade, existem diversas formas de se fazer uma massagem tântrica. Eu acredito que uma massagem tântrica é uma massagem que está embasada nessa filosofia tântrica. Então, uma massagem ela pode ser só sutil, ela pode ser profunda, ela pode trabalhar os chakras, ela pode trabalhar com os elementos. Tem diversas técnicas que são consideradas tântricas, desde que alinhadas com esses princípios, por exemplo, da integralidade, da conexão, de expansão da nossa consciência, enfim, de integração do feminino com o masculino internos, né, de aceitação de quem você é. Então, uma massagem que passe por esses caminhos, ela pode ser considerada uma massagem tântrica. E também tem o lugar da pessoa que fazer essa massagem, ela ter sido iniciada em alguma tradição tântrica, né? Isso é importante também, para trazer essa egrégora, esse ancoramento. Você tem algum relato de alguma cliente na menopausa que conseguiu voltar à vida ativa, sexual? Você tem algum relato referente a mulheres na menopausa? Alguma coisa, algum exercício tântrico, alguma coisa que foi feita e ela viu que ela está viva ainda, que ela pode fazer sexo, conseguir se lubrificar? Você tem algum relato assim? Ou outro relato de outro, Eu tenho um outra relato, inclusive, de uma querida, ela até me mandou mensagem esses tempos, que ela estava há 10 anos sem se relacionar, assim, e aí ela voltou a se relacionar, voltou a... Porque essa questão da lubrificação, do prazer, ela tá conectada com tantas coisas, sabe? Ela tá conectada com essa questão de você se sentir bem com o teu próprio corpo, com você sentir confiança para se entregar para uma outra pessoa, para você sentir tesão mesmo de viver, assim, né? Então, acho que a lubrificação física mesmo, ela é algo, não sei se a palavra é pequena, assim. Claro que é uma questão importante, assim, mas ela é só uma das questões que envolvem várias, sabe? Às vezes pode ser que a pessoa comece a produzir mais lubrificação mesmo depois da menopausa. No caso dessa cliente, ela tinha lubrificação mesmo na menopausa, assim. Mas tem outras coisas também, porque tem mulheres que mesmo não estando na menopausa, não produzem lubrificação. Isso não tem a ver com uma questão da mulher, tem a ver, às vezes ela, nas relações, às vezes mesmo com ela não sabe muito bem o que dá prazer, sabe? Então, às vezes, o sexo acaba sendo uma coisa assim que ela aprendeu que tem que fazer, que tem que dar, que tem que permitir, e isso não é prazeroso. Então, o corpo dela não gera algo, porque a lubrificação também é esse espaço, né? De que eu tô permitindo, tô facilitando para ser, né? Para ver ou uma penetração, uma manipulação, enfim. E através desse trauma que essa mulher pode ter sofrido, até sentido ser usada, ou, né, ou pegou a força, através de algum exercício tântrico ela consegue voltar a confiar em si mesmo,
a, a se restabelecer? Sim, eu tô um pouco temerosa, assim, não é que existe um exercício que vai, a pessoa, não é uma pílula, né, que a pessoa toma e vai se curar, não é isso. Mas os traumas, eu arrisco dizer que todos nós temos traumas em graus e proporções diferentes, é claro. Mas traumas todos temos, seja no lugar de não confiar, de se sentir inseguro, de se sentir invadido, de se sentir abusado. Todos nós, sabe assim, em algum lugar nós temos isso. Claro que tem alguns que são muito violentos, são muito intensos, né? Mas sim, assim, o Tantra pode auxiliar porque ele auxilia a gente a se reconectar com a gente em essência. E a essência, ela tá antes desse trauma. Então, é como se fosse uma jornada. Para você voltar a se conectar com a tua essência, você vai passar por todos esses buracos, essas dores, essas cicatrizes que te fizeram se separar da tua essência, né? Então, às vezes, não sempre é um caminho prazeroso. Acho que isso é importante dizer, que as pessoas têm muitos terapeutas que vendem que Tantra é orgasmo e prazer. E isso só tá mostrando um lado da moeda, sabe? Porque, gente, a vida não é só isso. Então, a vida é muitas coisas, né? E cada um dos nossos sentimentos tem as suas potências. Então, o processo terapêutico, tântrico, né, onde a pessoa se aprofunda nesse lugar, sim, ela pode ir trabalhando essa reconexão consigo e a reparação desses traumas. Não é que vai sumir essa dor, mas ela vai aprender a lidar com isso, né, minimizando o quanto isso a limita. Entendi. E através de alguns exercícios e da filosofia do Tantra, ela consegue receber afeto dela mesma, né, primeiro, né? Porque acho que todas as terapias geralmente foca nisso mesmo. Primeiro eu me amar, eu me aceitar, para depois eu conseguir dar algo ao outro, né? O Tantra também tem essa filosofia, né? Sim. E no final é sempre sobre eu, né? Mesmo quando eu tô fazendo, vou fazer uma massagem no outro para o outro sentir prazer. Mas é porque eu quero que a pessoa saiba o quanto a minha massagem é gostosa, que a pessoa seja grata ou porque eu tô fazendo a massagem, que a pessoa sabe assim, é sempre sobre eu, é sempre, mesmo quando a gente acha que é pro outro, é uma ilusão, é sempre sobre eu. E pode ser nesse eu, nessa camada do ego, mas nesse eu que também é tudo que eu faço, que eu vivo, que eu entendo, que eu aprendo, tudo passa por esse lugar do que passa por mim, do que passa por essa forma que a energia divina resolve se expressar, que é eu, que é você. Todos nós, em essência, somos um só, mas somos expressões distintas desse eu, né? Então, sei lá, fugiu agora. Até perdi o que você tinha perguntado. Não, referente ao amor próprio, a se aceitar, a se Isso, amar. verdade. Então, é exatamente esse lugar da gente reconhecer o que que a gente está fazendo por si, o que que a gente está fazendo pelo outro. Tem um lugar que eu trabalho muito no Tantra, assim, que é como que cada experiência que eu vivo dos meus relacionamentos, como que eu estou nessa experiência? Qual que é a minha responsabilidade nisso, né? Então, seja num lugar que é prazeroso, ou seja, num lugar desconfortável, qual que é a minha responsabilidade nisso? E mesmo que comigo mesmo, é sempre uma relação, é eu comigo, é eu com o meu corpo, é eu com o meu cabelo, é eu com meus pensamentos. É sempre uma relação, né? Então, essa relação com que a gente aprende a ser o outro começa com a gente mesmo, com partes da gente, né? O que você poderia falar para uma pessoa, uma mulher que teve um relacionamento que se sentiu abusada e tem medo de ter novos relacionamentos? Qual seria a sua orientação para ela? Eu acho que dela experimentar se ouvir, fazer esse exercício mesmo agora. Você me perguntou o que que eu fiz, né? Perguntei o que que o meu coração quer dizer, assim, o que que meu coração sente sobre isso. Eu acho que esse lugar da gente usar o que que eu sinto hoje, porque tem coisas que a gente acha que sente porque um dia já sentiu.
mas não tá mais sentindo. Isso é a tua memória, isso é o teu apego, né, naquela experiência. Claro, você pode aprender com os teus erros para mudar as suas ações, mas acho que consultar esse lugar do teu sentir é muito importante para ver se faz sentido para você agora se abrir com uma nova relação ou não se abrir, o que tá pegando agora, né? Esse lugar de se perguntar, conversar mesmo consigo. O que eu tô sentindo? O que eu quero hoje? O que é importante para mim? Sabe? Esse lugar de se perguntar mesmo quais são as suas necessidades hoje. Que às vezes, a partir só dessa pergunta, já vem os caminhos, sabe? Ah, procuro uma terapia, vai meditar, preciso cuidar da minha alimentação, quero um namorado, quero ficar sozinha. Sabe assim? Vai vindo. O nosso ser vai dando pista, sabe? A gente precisa se perguntar, né? Assistindo TV, consegue ter prazer? Depende, eu acho que depende de se você quiser, se for algo que você gosta, né? Hoje eu tava assistindo um desenho que é Festa no Céu, já assistiu? Não assisti. Desenho mexicano com meu filho. Maravilhoso, e eles estavam falando sobre os ancestrais. E a gente ficou assim, nossa, eles estavam falando disso, eu tava trabalhando isso na minha terapia, e ele teve uma aula disso, então foi um momento assim de, sabe, assim, de que gostoso, assim. É isso, assim, mas tem momentos que, tipo, não são, né? Acho que isso depende de cada pessoa. É possível, é. Mas acho que a gente não precisa se obrigar a ter prazer, sabe? Acho que esse é um lugar bem importante, assim, que às vezes é mal compreendido ou mal falado, de que para você ser feliz você tem que ter prazer, sabe? Tipo, eu acho que o prazer é uma das coisas que acontecem na vida. E acho que é gostoso, né? O próprio prazer é gostoso, assim. Mas não sei se a gente precisa se cobrar, sabe? Porque eu vejo que isso às vezes traz mais sofrimento do que liberdade. E às vezes você tá triste, só aceita que tá triste e isso é ótimo, sabe? É super satisfatório. Gosto mais da palavra satisfatório do que prazeroso, sabe? Através dessa satisfação, consegue chegar ao Criador, a Deus? Como o Tantra vê Deus? A filosofia Tantra. Eu tô pensando nisso, assim, que eu acho que não tem como falar por todos os tântricos, né? Eu tenho como Não, falar pelo que eu vivenciei e não deixa de ser por mim, né? sim, sempre a pergunta sempre é o que você acha. Sempre é você, tá? Porque na verdade, igual eu falo através do Teta Healing, da constelação, mas sempre é o que eu penso, é o meu conceito sobre isso, né? E as pessoas têm que respeitar o que a gente pensa, porque a gente pratica, a gente usa, está no nosso dia a dia, é a nossa percepção. Então, eu gostaria de saber a sua percepção referente a isso. Sim. Então, eu não acredito que sim, que exista um Deus como uma entidade. Apesar, assim, o Tantra, ele vem do hinduísmo, que é uma religião que tem uma mitologia, tem os deuses, tem Shiva, tem Ganesha, enfim, tem todas aquelas historinhas que as religiões têm. E uma parte de mim não gosta dessas historinhas. Eu tenho vários Shivas aqui em casa, assim, eu gosto dessas representações, porque tem um Shiva que é dançarino, o outro é da deusa do conhecimento e das artes. Então são coisas que me trazem uma satisfação, assim, que fazem em algum lugar um sentido para mim. Não preciso pensar se existiu realmente um Deus assim, que um dia foi lá e cortou a cabeça. Para mim não faz muito sentido isso. Me faz mais sentido esse lugar do que ele me toca, do que o símbolo que ele me traz para mim, né? Então, para mim hoje, assim, a energia divina não necessariamente está em uma imagem. Essa imagem me lembra de um aspecto da energia divina, mas que está em mim, que está em você, que está em tudo que existe, né? Então, uma coisa que eu acredito que eu aprendi com o Tantra, que faz muito sentido para mim, é que a gente não precisa buscar esse Deus fora. Não é assim numa viagem para eu chegar no Himalaia, para eu subir a montanha, dar 3 pulinhos, cantar uma oração que aí eu vou ver Deus, sabe? Deus está aqui agora, assim. Essa energia divina, ele está aqui agora, em tudo que existe, assim. Só que eu preciso parar e sentir, sabe? Assim, aceitar isso. Me abrir para isso, né?
O Tantra traz muito que a gente já é perfeito porque a gente é divino, só que a gente precisa aceitar. A gente constrói tantas defesas, assim, né? Tantos julgamentos, tantas ilusões, que a gente vai se identificando com isso. E aí a gente vai nessa identificação separando, né? Eu sou uma mulher terapeuta, tará, tará, tará. Tipo, como se isso definisse quem eu sou. Na verdade, isso são camadas, mas eu mesmo sou o que está por trás de tudo isso. Se eu deixei de ser terapeuta, eu vou continuar sendo eu. Se eu deixar de ser mulher, eu vou continuar sendo eu. Né? Então, assim, tem algo que está além disso. Para mim, isso que é o divino, sabe? O que está além de todas essas... Qualidades. O que está por trás de todas essas materializações, mas também está nelas. Mas não é só elas, né? Sempre eu digo eu estou dessa maneira, porque a gente a todo momento está mudando, né? Eu estou sendo um terapeuta nesse momento, eu estou aqui falando com você nesse momento, mas na verdade a gente acha que através dessas qualificações, de currículos, de diplomas, a gente acha que somos melhores que outras pessoas, né? Mas lá, na verdade, nosso centro, lá no coraçãozinho, somos todos iguais e sabemos que somos iguais, né? Só que o mundo aqui pede, através das crenças, né, que você só tem valor através das suas qualificações profissionais, dos certificados, né? Na verdade, depois que você começa a conhecer, a se conhecer, você vê, nossa, eu perdi, entre aspas, muito tempo estudando, fazendo uma faculdade de 4, 5, 6 anos, geralmente um curso de 3 meses, 4 meses, você aprenderia tudo aquilo lá que você aprendeu, mas na verdade precisa disso para se qualificar, né? Ainda estamos nisso, né? Sim, é isso, assim, né? A gente entender que existe uma camada, existe esse mundo, as regras que estão aqui agora. E existe também todo o resto, né? Assim, então, como é poder estar em busca da tua essência, sabendo que algumas coisas. Eu estava ensinando pro meu filho por que às vezes a gente tem que ter uma roupa que não tá rasgada, sabe? Assim, que ele tem várias roupas que tá rasgada que ele gosta de usar e ele quer usar. E eu falo assim, tudo bem, mas no mundo, na sociedade, as pessoas vão te ver diferente se você tiver com uma roupa rasgada, sabe? Mas eu fico assim, como que eu construo esse lugar e que pode ser que ele cresça e fale assim, foda-se, vou usar roupa rasgada e não importa o que as pessoas vão me dizer, sabe? Mesmo sabendo que talvez perca o emprego por causa disso, tá? Enfim, pode ser que ele banque isso, não sei, sabe? Assim, então é isso, tem essa camada, acho que não dá a gente não precisa negar a matéria, mas a gente saber que não é a matéria que define quem somos. Ela vai definir, sim, como que algumas relações vão acontecer, porque tem muitas coisas que estão baseadas na aparência e tudo mais. E aparência, quando eu digo, por exemplo, diploma também, tudo isso entra num lugar de um título, né? Não necessariamente tem a ver com conhecimento, por exemplo. Sabemos disso, né? Então me diga como o Tantra pode melhorar um relacionamento que não estava tão bem. Eu acho que partindo desse lugar de que a gente volta a olhar para a essência, cada uma das pessoas desse relacionamento olharem para si, não sei se eu falo de uma forma abstrata ou se eu trago, por exemplo, uma experiência, como que o Tantra ajudou. Traga uma experiência, acho que as pessoas aprendem com exemplos, né, melhor. Tá bom. Olha que tem duas pessoas que oi Vivi, oi Ali, oi o Sérgio é meu cliente. Então, teve um cliente meu que ele tava numa relação há acho que 20 anos, algo assim. E ele estava há muitos anos sem se relacionar com a mulher. E aí ele começou a fazer terapia, enfim, muitas coisas ele foi percebendo, assim, do quanto que tinha coisas que ele não dizia,
por várias questões dele, né, para a companheira. Tinha coisas que ele nem sabia, ele achava que ela pensava, e como eles não conversavam, ele não sabia como. Enfim, então tinham várias coisas que estavam ali nesse contexto que acabou gerando esse sintoma de não se relacionar. Mas conforme a gente foi fazendo a terapia, ele foi percebendo quanto tinha coisas assim que ele não falava por inseguranças dele. Então, olha como esse lugar do amor próprio é importante pra gente ter segurança para falar o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente deseja, o que a gente sente falta. Enfim, isso foi abrindo o caminho para tanta companheira que não estava fazendo terapia começar a falar também. Falar que, nossa, é verdade, aquilo eu tinha medo de falar, ela também estava na menopausa, e ela tinha vergonha de falar sobre isso e ela não falava, que ela também às vezes se sentia insegura com o corpo dela. Então foi abrindo o caminho, é muito louco como a gente trabalha uma pessoa, mas isso vai abrindo um campo, vai abrindo a relação que muitas coisas vão acontecendo. E aí eles, imagina, depois de 60 anos, estão redescobrindo a vida sexual deles, assim, num outro nível, não só a sexualidade, mas também nesse lugar de conexão entre eles, sabe? Assim, porque quando você pode expressar o que você quer, o que você não quer, os seus sentimentos, você vai suportando mais ficar nesse lugar de abertura, de vulnerabilidade, vai trazendo mais intimidade para as relações, né? As pessoas acham que intimidade significa você transar, e transar não necessariamente te dá intimidade, né? A intimidade também é um lugar da gente aprender a se abrir, né? A estar mais vulnerável. Você tinha me perguntado como pode ajudar, né? Por exemplo, esse lugar de abrindo o espaço da comunicação entre o casal. Tem uma pergunta aqui: como o Tantra pode nos melhorar como seres humanos? A Val pergunta. Eu não sei o que responder, porque é uma pergunta tão ampla, né? Responde algo só, responde um item só, não precisa. Geralmente as perguntas são amplas, só que para você entende de uma maneira, responde dessa maneira que você entendeu. Uhum. E ela continua: como podemos usá-lo, como tratar esse amor próprio também? Usar o Tantra para o amor próprio. Então, sobre esse lugar do se melhorar, eu acho que é da gente aprender a ser mais sincero. Eu acho que até da gente mais se aceitar do que se melhorar. Porque eu acho que tem muitos conflitos que a gente causa internamente com o outro porque a gente não se aceita. Sabe? A gente fica tentando ser o que não é. Se você quiser ser um elefante, ser uma formiga, você vai sofrer e vai fazer o outro sofrer por causa disso. Então, e que até tem a ver com esse lugar também do amor próprio, né? Esse caminho de aceitar exatamente como você é. Tem uma meditação que é você pode fazer isso pensando em outra pessoa, pensando em você. Mas é você tentar imaginar uma pessoa e tentar exercitar essa aceitação inteira da pessoa como ela é. Sabe assim, se você não tentasse mudar nada, 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 nada. Tipo assim, porque às vezes você fala assim, essa pessoa é mó legal, mas... E se ela... Mas ela podia fazer isso. Mas ela podia... Não, e se você aceitasse exatamente ela como ela é agora? Essa é uma meditação que você pode fazer, respirar e colocar isso com você ou com outra pessoa. Ela é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem a tendência a querer controlar e imaginar qual que seria o cenário perfeito, a pessoa perfeita. Então, assim, esse é um exercício também, assim, acho que isso possibilita, inclusive, a gente ter mais ferramentas de se relacionar, porque se eu fico me relacionando com uma fantasia uma expectativa eu não consigo ter uma troca real. Eu não consigo saber o que eu faço que seja melhor para mim nessa relação, melhor para outra relação, porque eu não estou me relacionando com o outro, eu estou me relacionando com o que eu espero que o outro seja. Uma projeção, né? É. Uma projeção. O Tantra pode ser praticado entre parceiros, entre não parceiros e somente, né? Sozinho, com parceiros, com pessoas que não sejam parceiras, tem exercícios em grupo também. E, por exemplo, é um encontro, como funciona isso? É atendimento individual? Eu vou com o meu parceiro? Como que é o atendimento do Tantra?
Então, eu trabalho com atendimento individual e atendimentos para casais. No atendimento para casal, a pessoa pode buscar como uma terapia ou pode buscar como um curso, uma vivência. Ah, a gente quer se dar um presente especial essa noite. Então, a gente faz uma vivência, por exemplo, de troca de massagem ou de conexão do casal, de uma meditação que trabalhe essa expressão. Enfim, pode ser uma experiência mais focada em algo específico ou pode ser uma terapia para ir trabalhando algumas questões, né? E também tem grupos, assim, por exemplo, hoje eu estou dando um grupo de estudos online, que é com estudos e práticas, justamente porque às vezes a pessoa fica assim, mas o que é? Mas como é? Mas como que eu faço? Então, esse Que grupo bom, de né? estudos é exatamente para a gente fazer isso. A gente estuda e vai praticando, estuda e vai praticando em todos os encontros. E aí tem os cursos, né? Tem curso de massagem, tem curso de introdução ao Tantra, tem curso de formação para ser terapeuta tântrico, enfim, aí tem essas várias possibilidades. Interessante. O que você pode falar mais sobre o Tantra para nós? Sabe quando você tinha me falado dessa questão de relacionamentos, né? Me veio a imagem assim, por que que o Tantra ajuda tanto nos relacionamentos? O Tantra vê que tudo está conectado, assim, então tudo é relação. Tudo, 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 tudo. Se eu falo para e respira, é a relação entre o teu nariz, a tua garganta, o teu pulmão, entre o que você ouve de mim e o que você faz, é sempre essa questão da conexão. Então, as relações, elas envolvem isso, a gente olhar para esses fios, né? E o Tantra, ele faz isso. Vamos olhar, então, como está a minha conexão com você. Em quê? Ah, então, como que eu me sinto? Percebo quando eu falo com você, sei lá, meu coração fica mais apertado, tenho vontade de falar mais, tenho vontade de escutar mais. Percebo que fico muito mental, fico muito emotiva. Enfim, colocar a consciência sobre a forma, muito mais de que relação. Não é que tem uma relação que é boa, uma relação que é ruim, uma relação que é saudável, outra que não é saudável. É ampliar o olhar sobre isso, sabe? Como que está sendo essa relação? Vamos olhar para os pontos de conexão entre essas pessoas. Então, como que está esse lugar de falar e ouvir? Como está esse lugar de dar e receber afeto? Como está esse lugar de proporcionar e de receber prazer? Enfim, sabe? Então é assim, é por isso que a gente que ajuda tanto nas relações, porque a gente olha muito para essa qualidade de interação, sabe? Assim, de troca, de conexão, de tudo, né? E também entre casais. É uma autoobservação, então, referente a todos os seus relacionamentos. Com você, você com você, você com o marido, com a esposa, você com a sociedade. Na verdade, é essa percepção de uma autoobservação. O Tantra olha isso, né? Faz com que você olhe isso, faz com que você aprenda a olhar isso, né? É isso. Sim, sim, que as relações, elas dizem muito sobre a gente, porque as relações dizem sobre como eu me relaciono, na verdade, né? Se eu percebo que tem muita gente que não tá me dando valor, mas tem alguma coisa nessa relação que me faz sentir que eu não tô tendo valor, mas eu me dou valor, assim, eu sinto que eu tenho valor, eu aprendi que eu não tenho valor, sabe assim? Então, a relação é um espelho pra gente ver coisas na gente, ao mesmo tempo que a gente vê coisas na gente, a gente também traz isso para as nossas relações, né? É sempre uma mão dupla. Interessante. O Tantra também tem a filosofia dentro, assim, que você não tem que esperar ter um relacionamento para ir em direção a algo, né? Porque geralmente nós temos isso, né? Primeiro eu vou ter um relacionamento, vou ter um namorado, porque daí eu vou sair, vou ter um namorado, porque daí eu posso viajar. O Tantra mostra que não, que você não precisa de ninguém para ir em direção a algo, né? Sim. Na verdade, nós somos seres sociáveis, né? A gente tende a estar em relações, sejam românticas ou não. Então, existe uma interconexão, mas não é uma dependência exclusiva.
né? Por que que assim, eu preciso de um namorado para ser feliz? Será que eu preciso? Eu posso ver o que está acontecendo e me trabalhando, e se alguma hora encontrar alguém que eu queira e a pessoa me queira, aí me desenvolvo junto com essa pessoa, né? A gente pode estar feliz junto, mas a gente precisa do outro para ser feliz. Então, é esse lugar do, de novo, né? Olhar para como que isso está acontecendo. E mostra que não, né? Que você não precisa de outra pessoa para ser feliz, né? Você sozinha você pode ser feliz e outra é uma consequência, né, disso. Uhum. E que é diferente, né? Tem muitas coisas que a gente vive com outra pessoa que é super legal. E tem coisas que a gente vive sozinho que é super legal também. Uma coisa não precisa excluir a outra, né? É isso mesmo. Me diga mais um relato aí sobre o Tantra, ou se você quer, ó, falta 15 minutinhos, você quer passar algum exercício que poderia a pessoa praticar em casa? Você tem algum exercício assim que daria? Podemos, a gente pode fazer aquela prática que eu tinha mencionado para quando tá com muita energia, porque ela pode ser usada não só quando a pessoa tá com muita energia, por exemplo, no sexo, pode ser usada se ela tá com muita no peito, ou muito na cabeça. Ele é um exercício de autorregulação, assim, meio geralzão, SOS. Então vamos, A vamos, gente vamos pode. fazer ele? Vamos. Então, a gente vai, assim, tentar sentar de uma forma que sinta os isquios apoiados e a partir desse lugar do quadril apoiado, a gente apoia a coluna sobre o quadril, como se fosse, né, de baixo para cima, sentindo esse apoio. Mais do que um se esforçar para estar com a coluna ereta, é mais um apoiar, tentando manter o quanto for possível a coluna ereta. Aí eu vou pedir que a gente então feche os olhos um pouco. Nós podemos deixar as mãos sobre o joelho, com a palma virada para baixo e unindo o indicador e polegar. E aí, num primeiro momento, a gente vai só permitir que o ar passe por nós. E isso já pode ser um baita exercício. Experimentar esse lugar de tentar não controlar a respiração, mas sim deixar ela passar por você, como se a gente abrisse janelas para que o ar entre e saia no tempo dele. Não tem problema se você não conseguir de primeira, é um lugar de dar tempo e espaço, para ir vendo se é possível permitir que o teu corpo busque o ar, que o teu corpo permita que o ar saia. E a partir de agora, a gente vai colocando a intenção de visualizar um tubo que conecta a tua boca ao teu períneo, que é essa região entre, no caso de quem tem uma vagina, entre a entrada da vagina e o ânus, e para quem tem pênis, saco escrotal, entre o saco escrotal e o ânus. Então, visualiza que o ar passa por um tubo que entra pela tua boca ou pelo teu nariz e passa pela tua garganta, pelo teu peito, pela tua barriga, pela tua pelve e vai até o teu períneo. E quando ele sai, ele faz o caminho contrário, faz no teu ritmo, mas visualizando ele passando por cada uma dessas áreas, tanto na entrada quanto na saída.
E veja se é possível ir permitindo que todo esse tubo vá relaxando para abrir espaço para esse ar passar. Se envolve relaxar o peito, relaxar a barriga, o abdômen, relaxar a tua pelve, ânus, vagina, uretra. Se você sentir que tem algum lugar desse tubo que está com uma energia que para você seja excessiva nesse momento, você pode visualizar que quando o ar passa, vai dissipando essa energia para que ela vá se distribuindo por outras partes, talvez possam estar com menos energia. Depois a gente pode só visualizando o ar entrando e saindo da forma mais fluida que for possível hoje. Aos poucos, ainda de olhos fechados, vai voltando de forma gradativa a uma respiração mais livre, sem precisar focar em nada específico. Sentindo qual que é a forma, qual que é a intensidade que você quer respirar nesse momento. E registra como que você está se sentindo agora, registra com você mesmo nesse momento. E aí nós podemos unir as mãos em frente ao peito, ainda de olhos fechados, une palma com palma em frente ao peito. E veja se o que você gostaria de agradecer nesse momento. Faça uma oferenda, um puja, uma gratidão. Como se a gente, a partir do que a gente percebeu, do que a gente recebeu, a gente devolve em formato de agradecimento ao que quer que for. Ao que for, assim, não precisa ser algo específico. O que te vier, que fizer sentido para você, ofereça esse sentimento de gratidão. Aí, aos poucos, a gente pode ir voltando a abrir os olhos. E aí, como que vocês estão? Como que você está? Muito relaxado, esquentou meu corpo na hora do ar entrando e saindo, senti quente mesmo.
Mas foi maravilhoso essa meditação mesmo, assim, acalma a mente, você fica no agora e você se conecta a algumas partes do seu corpo que às vezes esquece, né, de se conectar. Muito interessante, gostei bastante. Sim. Sabe que me lembrou assim, quando eu virei vegetariana, as pessoas me perguntaram, mas como que você faz para substituir a carne? Aí eu pensei, nossa, eu nunca pensei nisso, porque na verdade eu comecei a comer outras coisas que eu gostava também, sabe? Então esse lugar de quando às vezes a gente sente que tem uma parte nossa que tá com pouco, muita energia, às vezes é um lugar também da gente perceber o que que eu posso me dar, sabe? Assim, mais do que tirar ou mudar, ou o que que tá faltando, sabe? Assim, do que eu posso me nutrir, né? Acho que isso em si a gente se dá esses momentos, essas escutas, enfim. E foi fácil essa a mudança para o vegetariana, para o estado de vegetariano? Quando aconteceu, sim, eu fiquei, na verdade, agora eu não tô mais 100%. Foi dos 13 até uns 25 que eu fiquei vegetariana. Depois, assim, eventualmente, às vezes eu como comida japonesa, um outro dia eu comi salame, assim, eu não sou mais 100% vegetariana, assim. Mas aquilo me lembrou esse lugar de que para mim foi uma experiência, assim, pensar mais no que eu quero do que no me, do que o que me falta, sabe assim? A gente tem tantas coisas que podem nos nutrir, né? Não estou dizendo nem só de alimento, mas na nossa vida, né? Esse lugar de autocuidado também. É, e geralmente as pessoas se concentram no que falta, né? Oi? E geralmente as pessoas se concentram no que falta, não no que tem, né? Sim. É um direito, né? A pessoa pode fazer isso, mas pela minha experiência, eu estou dizendo muito que é algo que eu estou realmente trabalhando. Esse lugar da gratidão, da gente reconhecer o que a gente tem, né? Ajuda a gente a encontrar as nossas potências, né? Porque muito do que a gente recebeu, do que a gente desenvolveu, mesmo nas labutas, a gente desenvolve um monte de saídas, de ferramentas, de potências, né? Então é importante se conectar com isso também. E como que as pessoas fazem para conectar com você? Comigo? Pode ser. Eu tenho aqui o Instagram, né? Tem um canal no YouTube também, que é Yara Ramires. Tem um site que é Yara Ramires, também Yara com Ramires com Z.com. E aí lá tem todas as informações, assim, sobre o grupo de estudo de Tantra, sobre os atendimentos. Estou pretendendo lançar uma jornada aí de sexualidade consciente. Lancei agora, hein? Que era surpresa. Então eu vou colocando nessas plataformas. Isso mesmo. Gratidão pela live de hoje. E foi muito legal o bate-papo, porque para nós, para mim, o Tantra ainda a gente fica mais naquela parte sexual, tem aqueles tabus, que não pode se conectar a isso, e a gente viu que o Tantra é muito mais que isso, né? Tem, acho que N caminhos ali que o Tantra conecta a tudo, né? Na verdade, a filosofia do Tantra é igual às outras filosofias do amor próprio, da autoaceitação, né? Que é muito interessante. Isso, eu gostei de saber disso também, foi muito importante para mim também. Que bom, fico muito feliz de ter podido contribuir, assim, é muito satisfatório também passar aquilo que eu recebi, assim, que me fez sentido, que me fez bem, que ainda me faz, que é constante, né? Esses aprendizados a gente está sempre aprendendo. Que bom, fico muito feliz pelo convite, querida. Gratidão, viu, Yara? Gratidão. E até o Gratidão nosso. a todos. Isso. E a gratidão a todos que assistiu e até o nosso próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.